Olá, querido amigo, querida amiga, aqui estamos novamente para dar continuidade ao nosso projeto de estudar o novo CPC em vídeos objetivos, curtos, mas também mostrando aquilo que há de novidade e aquilo que permaneceu e é importante para entendermos nesses dias. Bom, hoje a conversa é sobre o contraditório. Basicamente, falaremos sobre dois dispositivos, o artigo 9 e o artigo 10 do novo Código de Processo Civil. O contraditório é uma garantia relevante, muito importante, uma das bases da estrutura de um processo justo, efetivo e, acima de tudo, que siga os ditames planejados pela Constituição Federal. Lá está, esculpido na Constituição Federal, o contraditório como garantia constitucional do processo. Antes de tudo, esse é um dos aspectos que não se pode deixar de falar. Pois bem, veja que no novo Código de Processo Civil temos dois dispositivos que implementam essa realidade. Vamos começar rapidamente observando o artigo 9º, que diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Deixemos essa palavra previamente destacada, porque ela é a característica de um contraditório forte que é implementado por este código. Então a ideia é que realmente, na grande maioria das situações de regra, nós tenhamos o contraditório não só implementado via notificação, e aqui pela citação, por exemplo, no processo, e depois pela ampla possibilidade de utilização dos meios de defesa e de combate argumentativos da própria parte interessada. Então, o contraditório ele é previamente garantido à parte, para que ela, então, tome ciência e pretenda utilizar os meios de defesa que existam no sistema para, então, buscar defender-se. Aqui, a palavra previamente destaca a característica do contraditório. Eu preciso, antes de dar seguimento ao processo, com certeza, previamente ouvir a parte adversa para que ela possa exercer o seu contraditório. Claro que essa regra comporta exceções e o próprio parágrafo único do artigo 9º também já destaca essas situações, a tutela de urgência, a tutela de evidência e na própria tutela de evidência vinculada à situação da ação monitória, por exemplo, do 701, que são os três incisos do parágrafo único do artigo 9º, demonstram essa excepcionalidade. Por fim, um artigo bastante significativo, que é o artigo 10º do novo Código de Processo Civil, que trabalha a chamada vedação à decisão surpresa, a conhecida terza via do processo civil italiano, e que tem como finalidade central evitar e impossibilitar que se tenha uma decisão surpresa. Veja o que o artigo 10º diz. O juiz não pode decidir em algum grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. E veja que aqui está um ponto importante. Não posso, de forma surpresa, decidir sem dar à parte a oportunidade de, pelo menos, combater a argumentação ou o pedido que fora feito. Aqui a questão é exatamente essa, manter um contraditório forte, robusto. E olha que o dispositivo ainda complementa. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deveria ou deve decidir o juízo, de ofício. Então veja que esse contraditório forte ele é tão importante que a matéria pode ser de ofício, em que o juiz não só pode, mas deve conhecer de ofício, mas não pode decidir em relação a essa matéria, mesmo que seja de ofício, antes de ouvir a parte adversária. Então imaginemos que seja aqui suscitado em determinado momento a prescrição ou uma outra questão que pode e deva ser conhecida de ofício pelo juiz. O juiz, antes de reconhecer este fenômeno, pela regra do novo código, necessita, sim, dar vista à parte adversa para que ela possa manifestar-se sobre isso e, então, sendo o caso, ele reconhecer ou não esse fenômeno. Veja, o contraditório parece, desta forma, não só um contraditório previsto em situações de regra e exceção, mas também um contraditório aparentemente mais forte. Pode ser que isso traga ao processo uma certa quebra com a ideia de celeridade, já que à vista de tudo no processo certamente poderá gerar um prejuízo temporal. Fato é que, de outro lado, o contraditório resta fortalecido. Deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.